Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Essa semana voltamos com o nosso quadro Bíblia Comentada, tem sido muito abençoador. Eu quero mais uma vez agradecer a você, pastor Davins. Amém. Está aqui colaborando com a gente. Bom, você já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreva. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal, muito obrigado. A gente tem crescido, avançado e a cada dia mais procurado trazer um conteúdo mais profundo, e por isso eu conto com a ajuda do meu excelentíssimo pastor aqui ao meu lado, e é sempre muito bom. Amém. Então, hoje nós vamos falar de mais um ministério entre os 5, então fique ligado que com certeza será abençoador. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, para dar início a esse tema, nós vamos reler o texto que está em Efésios 4, a partir do verso 10, que diz o seguinte: E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E dentro dos ministérios, hoje nós vamos falar do ministério pastoral. Eu quero passar aqui para o pastor Davins, para ele dar introdução a esse tema. Amém. Bem, nós já falamos então do ministério apostólico, né? Nós já falamos sobre o ministério do evangelista e hoje a gente vai estar falando sobre o ministério pastoral. Certamente, o ministério pastoral é o mais falado, é o mais conhecido de todos os ministérios. Bem, a palavra pastor, no latim, significa aquele que guarda e cuida das ovelhas. O significado básico, portanto, do pastor é o quê? Apacentar. Ovelhas, a Bíblia ela usa muito essa figura, né? Essa metáfora de ovelhas e tudo. Então, ovelhas, por que ovelhas? Porque, na verdade, as ovelhas precisam ser alimentadas, elas precisam ser cuidadas, guiadas e protegidas. O pastor, ele não é aquele que apenas alimenta a ovelha. O pastor é aquele que, além de alimentar, ele guarda. Porque muitos, por exemplo, alimentam seus filhos, dão alimento, mas não cuidam. Então a figura do pastor é não apenas alimentar o povo, o rebanho, mas é aquele que também cuida. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pastores, inclusive antes mesmo da linguagem do Novo Testamento. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, talvez uma das grandes figuras que nós temos de pastor seria Moisés. Moisés ele é chamado do pastor libertador, porque ele foi aquele que libertou o povo do cativeiro egípcio e guiou o povo durante tantos anos no deserto. Então nós temos Moisés como o grande pastor libertador. Num segundo momento nós temos Davi, que é chamado do pastor rei, porque literalmente ele foi um pastor, né, de ovelhas. Depois a gente vê Davi ele sendo rei, e ali como rei do povo, ele se tornou um pastor do povo. Mas Davi ele entendia bem essa figura do que é cuidar de ovelhas, e agora ele vai cuidar do povo do Senhor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos pastores do tipo Paulo, Timóteo, Tito, que são pastores segundo o coração de Deus. Eu quero fazer até uma consideração que é o seguinte: ainda no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel ele faz um alerta contra falsos pastores. E já que nós estamos falando sobre pastores, né, o verdadeiro pastor, Ezequiel ele alerta para o fato de que existem falsos pastores. O que seriam falsos pastores? Falsos pastores são aqueles que alimentam a si próprios. Ao invés de alimentarem o povo, eles alimentam a si mesmos. Ao invés deles curarem as feridas da ovelha, estão preocupados consigo mesmos. E ao invés de buscarem as desgarradas, estão preocupados com tantas coisas. O falso pastor é aquele que olha para a ovelha pensando o que ele pode tirar dela. Então Ezequiel faz esse alerta. Mas voltando para a figura bíblica do pastor, nós certamente temos talvez a maior das figuras pastorais da Bíblia, que é quem? Jesus. Jesus, ele é chamado do bom pastor. Por que ele é o bom pastor? Porque o pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele conhece as suas ovelhas. Jesus, portanto, é a figura máxima, né? Ele é o protótipo daquilo que nós como pastores devemos ser.
aqueles que conhecem as suas ovelhas, aqueles que dão a vida pelas suas ovelhas. Tanto que Jesus, por ser nosso pastor, nós não temos falta de nada, porque ele é o nosso pastor. Então Jesus, ele é o modelo, ele é de fato, ele representa o que é um verdadeiro pastor. E o interessante que eu vejo, por exemplo, na história de Moisés, é que o Senhor durante 40 anos faz com que ele fique apacentando literalmente ovelhas, isso. Né, as ovelhas de Jetro e Midian, e ele vai e conduz essas ovelhas até o Monte Horebe, que é em uma dessas viagens onde ele encontra Deus naquela sarça, e aí o que acontece? Onde Deus o chama para retornar ao Egito, e agora, durante 40 anos, ele vai pastorear agora aquelas pessoas, aqueles milhões de pessoas que ele é usado pelo Senhor para conduzir, para tirar do Egito e levar até Canaã. Então você percebe como que Deus ele usa, né, e usou também. Deus é didático, né? E claro que exato. E claro que assim é uma conjectura, né? Mas a gente vê o quanto que nos primeiros 40 anos de Moisés ele aparentemente parecia ser uma pessoa impetuosa ao ponto de matar o egípcio, né? E aí parece que Deus amansa ele durante 40 anos ali no deserto, fazendo com que ele cuidasse das ovelhas do sogro, para que depois, 40 anos depois, ele fosse uma referência de mansidão. Moisés é chamado de homem manso, isso, né? O mais manso. E durante muitas vezes Deus queria matar o povo, destruir o povo, para começar através dele ele dizer, não, Senhor, tem misericórdia e tal. Então você vê o quanto que esse processo do pastoreio ajudou a Moisés em todo esse desenrolar da história dele. Isso, né? Nos ensina até uma coisa. O pastor, ele não nasce pronto. O pastor, ele é chamado pelo Senhor, só que existe um processo. Sim. Até alcançar um nível, um padrão, um local, um lugar em Deus, o pastor ele vai passar por um processo. Você vê que Moisés foi assim, com Davi foi assim, os pastores do Novo Testamento foi assim, e conosco não é diferente. Então, todos aqueles que almejam o ministério pastoral precisam entender que há um processo. É muito mais, inclusive, do que ter uma boa oratória. Porque, por exemplo, hoje muitas pessoas têm bom discurso, têm boa oratória, têm boas palestras, mas um pastor vai além de uma boa oratória. O pastor, ele precisa ter cheiro de ovelha. Na verdade, eu cresci, né? O meu primeiro pastor, ele costumava dizer assim, pastor é aquele que tem cheiro de ovelha. Sim. Um pastor que não anda com ovelhas, um pastor que não tem cheiro de ovelha, ele pode ser tudo. Ele talvez seja um bom administrador, seja um bom palestrante, ele seja um bom tudo, mas ele não é um pastor, porque um pastor ele está junto com as ovelhas. Não é à toa que o pastor é chamado de um pai. O pastor ele é um pai espiritual. Sim. Então essa é uma das funções do pastor. Portanto, eu incentivo que sejamos todos pastores segundo o coração de Deus. Aliás, isso é um cumprimento de uma profecia, né? De que o Senhor daria para o povo pastores segundo o seu coração. Então, será que nós como pastores, aqueles que me ouvem, seremos de fato resposta a essa profecia, essa palavra de que o Senhor suscitaria pastores segundo o coração dele? E o maior exemplo que você deu a respeito de Jesus, o bom pastor, que ele, na verdade, ele sempre andou no meio das suas ovelhas, né? Sim. Então você percebe que se nós olharmos para o exemplo máximo de pastoreio, nós vamos ver que era um pastor totalmente presente. Sim. Ele faz essa grande diferença entre os fariseus, saduceus, enfim, os grupos, né, éticos, as que haviam dentro do judaísmo. Ele deixa bem claro que a conduta dele era andar no meio dos pecadores, andar no meio do povo, tocar as pessoas, e foi através disso que ele se compadeceu de muitas histórias, tocou muitas pessoas, foi relevante para muitas pessoas. Sim. A Bíblia fala sobre Jesus chorar, a Bíblia fala que Jesus se moveu de íntima compaixão. Então você percebe que isso só é possível quando esse pastor ele tem vínculo com o seu povo. Sim. Né? Se ele tem uma distância desse povo, então dificilmente ele vai se envolver nas demandas do povo. Sim. Né? Então eu acredito que isso é muito pontual da gente dizer, porque muita gente acha que ser pastor é subir num púlpito e pregar. Né? E na verdade a gente entende que é muito além disso. É no nascimento de uma criança, é no velório, é no hospital, é no dia bom e é no dia mau. Né? Em todos os momentos o pastor está presente e ele está acrescentando e levando aquela ovelha a pastos verdejantes. Sim. Cada dia está conduzindo ela ao caminho correto. Pensando nisso, da mesma forma como durante muito tempo pessoas fizeram caricaturas a respeito de Deus, existem hoje caricaturas a respeito do ministério pastoral.
né? Durante muito tempo as pessoas viam a Deus como aquele ser distante, aquele ser longe, que não se preocupava com as pessoas, e muitos têm essa visão de um pastor. Um pastor é aquele ser que ninguém pode tocar, aquele ser intocável, que eu não posso falar com ele, que eu não posso trocar telefone com ele. E isso não é verdade bíblica. Porque o próprio Jesus, tanto que ele foi chamado de amigo de pecadores, sabe? Porque ele andava com pessoas, ele tocava em pessoas, ele quebrou aquele farisaísmo, quebrou aquela santidade que exclui, porque a santidade de Jesus é uma santidade que atrai. Não é aquela santidade excludente, né? O Senhor Jesus, certa feita, ele chamou a Pedro para apacentar suas ovelhas. E o Senhor, ele continua chamando a pessoas, homens e mulheres, para estarem apacentando o seu povo ainda hoje. Nós precisamos então apacentar o povo de Deus de que maneira? Alimentando-os com a palavra, exortando o povo do Senhor na sã doutrina. O pastor ele tem o dever, ele tem a obrigação de proteger o povo contra as falsas doutrinas. Porque o pastor não é aquele que apenas ensina a verdade, a sã doutrina, mas ele protege o povo contra as falsas doutrinas, as heresias. E devemos liderar o povo de Deus com a nossa vida. Porque certamente o maior exemplo é através da nossa própria vida. Através de uma vida de encorajamento, uma vida de piedade, uma vida de conselhos, de ternura. Porque não há nada de errado. Nós temos afeto, nós temos ternura. Sabe, a gente vive um tempo onde pessoas têm relacionamentos muito superficiais. As pessoas são frias, as pessoas têm relacionamentos tão gelados. E o pastor, ele é justamente aquela figura onde ele resgata essa situação de ternura, de carinho, sabe, de tocar, de abraçar, de beijar. O pastor é aquele que toca na intimidade sem defraudar. Enquanto que o abusador, ele toca na intimidade, defrauda, macula, o pastor é aquele que toca na intimidade, ele entra em áreas onde outras pessoas não entrariam e dá destino, afirma a identidade, sabe, libera pessoas. Então, o pastor é tão importante na vida das ovelhas por isso. Eu queria falar ainda, eu não sei se todos sabem, já pensaram na figura do cajado do pastor. Né? Eu tinha um pastor, por exemplo, toda vez que eu entrava no gabinete dele, em cima da porta tinha um cajado. E ele falava assim, todo mundo que entra na minha sala precisa estar debaixo do meu cajado. Eu, pastor, mas por que isso? E ele me explicava. Se a gente parar para pensar, o cajado ele tem duas pontas diferentes. Porque, na verdade, o cajado, literalmente, ele serve para pelo menos duas coisas. Você percebe que uma das pontas do cajado, ela serve para fazer o quê? Disciplinar a ovelha. Quando a ovelha está saindo do caminho, ela está, né? Então, o que o pastor faz? Ele pega e dá uns toques na ovelha para a ovelha voltar para o caminho. Por outro lado, a outra ponta do cajado serve para quê? Quando a ovelha está perdida, a ovelha está, sabe, ela se perdeu pelo caminho e ela não consegue voltar, uma das maneiras do pastor trazer ela de volta é pegar o mesmo cajado que ele disciplina para trazer para perto. Então acho que fica para nós essa grande lição de que o pastor, ele é aquele que disciplina, é aquele que faz isso, ele corrige, exorta, mas o pastor também é aquele que traz para perto. É aquele que coloca no ombro e resgata aquele que está perdido. Eu encerro aqui a minha fala dizendo o seguinte: pastor é muito mais do que um título. Pastor é muito mais do que status. Ser pastor é viver um dom. Ser pastor é viver um chamado. Ser pastor é uma vida. Eu gosto da frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: pastor não é alguém que caiu de paraquedas no ministério. Muitos têm uma ideia de que pastor é aquela pessoa que deu errado em tudo e, já que não sobrou nada, eu vou ser pastor. Na verdade, não é assim. O pastor é aquele que foi chamado para o Senhor. É uma pessoa capacitada, vocacionada, sabe? São pessoas segundo o coração de Deus. Eu aproveito aqui a minha fala e digo o seguinte: você tem orado pelo seu pastor? Você sabia que nós pastores somos seres humanos, limitados, que temos medos, dificuldades, temores? Então, não deixe de orar pelo seu pastor. Abençoe o seu pastor. Ore por ele. Ame o seu pastor de verdade. E eu termino dizendo que bom saber que nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Que Ele é o pastor e bispo da nossa alma. E que de nada temos falta. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Sempre Amém. Um prazer receber você aqui.
é sempre abençoador para nós. Tenho certeza que quem está nos vendo agora concorda comigo. Amém. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, clique no curtir, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve, é sempre muito importante para nós. Bom, que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.